Há outros aspectos interessantes. Um deles é a dimensão visual do texto, a forma como é descrita a cidade do bem, a forma como é descrita a cidade do mal, como é descrito o combate quase individual entre a virtude e o respectivo vício. E depois, no cortejo, a descrição de cada uma das virtudes vencedoras. Como é que ela é vestida? De que cor? A esperança era vestida de verde, claro, com os adereços. Cada um dos adereços significa um aspecto que os outros capítulos explicam. Ou seja, há uma dimensão visual muito forte, emblemática, é assim que chamamos a esta linguagem figurativa que todos conheciam, não é? Que todos conheciam, fazia parte de uma linguagem não só literária, mas artística da época. Portanto, no que diz respeito a esta construção da obra, ela corresponde ao seu tempo. É interessante, seduz o leitor e ensina ao mesmo tempo. E agora pergunta-me o que é que acontece no fim? Quando o soldado observou o que se passava dentro de si mesmo e com a ajuda do companheiro foi capaz de vencer-se interiormente, foi capaz de vencer esta guerra interior, ele regressa ao quartel de onde tinha saído e despede-se de todos e retira-se para uma vida de reflexão, de solidão, oferecendo-se a Deus no fim de contas. É esse o destino dele, é essa a história. Quando e como é que encontrou este manuscrito de 1743 e qual é o sentimento com que se fica quando se encontra um documento desta importância? Eu fiquei espantada quando deparei com este manuscrito. A edição, feita pela Quartzo Editora, tem o cuidado de incluir algumas folhas do manuscrito, fotografia do manuscrito. Isso é interessante para o leitor ter a noção da comparação entre a edição e o texto original. Bem, eu conheci este texto exatamente quando estava a reunir o corpus de estudo para o meu doutoramento sobre a alegoria. E é uma alegoria. E o texto pertence ao fundo antigo da Biblioteca Municipal de Viseu, da Biblioteca Dom Miguel da Silva, que tem um fundo antigo absolutamente espantoso, que eu vou conhecendo sempre que vou lá, conheço mais um pouco. E claro que eu, quando vi este texto, pensei em incluí-lo logo no corpus de estudo do doutoramento. Só que o estudo que eu fiz na altura era sobre ficção alegórica no maneirismo e no barroco, e eram textos um pouco diferentes deste, de forma que naquela altura eu e o meu orientador, que era o tão conhecido Dr. Aníbal Pinto de Castro, achámos nessa altura que era bom deixar este texto para uma segunda etapa, para um segundo estudo e avançar com os outros. De forma que eu tenho já há alguns anos este segredo guardado comigo, e foi em conversa com o editor da Quartzo Editora que lhe contei a história desta obra do padre Matias de Andrade, e o António José Coelho mostrou interesse que a mim me deixou muito contente, surpreendida, mas feliz por poder partilhar com alguém um gosto que eu tinha e que tinha guardado, porque não sabia o que é que havia de fazer com aquilo. Já tinha copiado o texto estava copiado. O que eu sinto em relação a este texto é uma afinidade enorme, um gosto enorme por ele. Para já porque passei muitas horas a copiá-lo, sozinha, na Biblioteca Municipal, já há bastante tempo, e depois porque passei novamente muito tempo também a editar o texto, a atualizá-lo, a estudá-lo, a localizar cada referência bibliográfica que o texto apresentava. Portanto, já passei muitos dias, longos meses com este texto. Tenho um gosto
imenso, conheço muito bem o texto e move-me sempre esta capacidade que o padre Matias de Andrade tem, já no século XVIII, de calcular, de poder projetar a felicidade humana, não só em termos de depois da morte, mas no próprio momento, no próprio dia-a-dia. Ou seja, o que ele pretende, de alguma forma, é que nós tenhamos os instrumentos capazes de nos fazer refletir sobre o que sentimos, capazes de escolher, discernindo entre o bem e o mal, e alcançar essa paz interior, que não tem de ser depois da morte, tem que poder ser vivida no dia a dia. E esse é um dos aspectos mais importantes de Matias de Andrade e de alguma produção espiritual feita nesta altura, que teve muito a ver com os oratorianos. Ou seja, é uma produção espiritual, moral, mas que se projeta para a vida no dia-a-dia. Isso é muito importante nesta altura. Para terminar, como é que é ver todo esse trabalho que durou muito tempo agora em livro e poder partilhá-lo com quem queira comprar o livro? É um gosto enorme, como já disse, aliás, na apresentação do livro feita no sábado, eu comecei exatamente o meu discurso, o meu pequeno discurso, comentando exatamente esse aspecto, que iria ter que refletir eu na minha guerra interior, porque o bem que estavam a dizer do livro era tanto que eu própria estava a ficar com uma vaidade e com uma soberba enorme, não é? Tenho muita vaidade neste livro porque sei que está bem feito. Foi pensado, eu já não sou exatamente inexperiente, não é? Sei como se faz, informei-me, aconselhei-me, tive muitas conversas sobre a melhor forma, que opções tomar. Para mim este livro é importante também para sedimentar as minhas próprias opções em relação à edição de texto desta época. É bom entender que a atualização deste texto correspondeu a um tipo de público leitor, ou seja, que quisemos alargar de alguma forma os leitores. Se tivéssemos mantido a lição do texto do século XVIII, a leitura tornar-se-ia muito mais difícil. Assim, com as notas de rodapé adequadas, que nos permitem sempre perceber até que ponto é que foi mudado ou não, com todas as regras bem explícitas sobre como foi abordado o texto, como a edição foi feita, eu tenho a certeza que está aqui um instrumento muito bom, tanto para o leitor de todos os dias como para os investigadores. Aliás, uma das coisas que me tem dado mais satisfação é partilhar isto com a minha mãe, com a minha tia, com os tios, com as irmãs, com os amigos, como partilhar com investigadores que já me perguntaram, então o livro já saiu, posso começar a estudá-lo? Ou seja, neste momento o livro já está a ser alvo de estudos académicos, o que a mim me deixa muito feliz. E poder ser responsabilizada por uma edição rigorosa, bem feita, e nisso a Quartzo Editora teve uma importância fundamental, porque assegurou-me os instrumentos certos para que a edição saísse de uma forma rigorosa e muito bem feita. Obrigada.
Grande Plano.